Olá, pessoal. Sou João Prata Preta. Estamos de volta para fazer uma discussão sobre um livro de maior importância. Nós vamos hoje resenhar um livro chamado O Homem que Amava os Cachorros. O Homem que Amava os Cachorros é um livro de Leonardo Padura. Padura é um cubano e ele vai insetar três grandes personagens do século XX. Três personagens que deram origem às esperanças e às desgraças do século XX. E que até hoje, até nos dias de hoje, nos acompanham esses acontecimentos do século XX, a partir da Revolução Russa de 1917, a década de 20 e a década de 30. Eu falo do personagem mais importante, depois de Lenin, na Revolução Russa. Eu falo de Lev Davidovich Bronstein. Lev Davidovich Bronstein é o personagem que vai ser contado como aquele homem amigo de Lenin, aquele que escreveu a história da Revolução Russa, escreveu Lições de Outubro, escreveu sobre literatura, escreveu sobre o século XX e a política do século XX, sobre sindicatos, problemas da vida cotidiana. Trotsky escreveu sobre cultura, com André Breton, o surrealista. Trotsky, então, era esse gênio que organizou o Exército Vermelho. Trotsky nasceu em 1879 e morre em Coiacán, assassinado em 1940, em 21 de agosto. Esse personagem é o personagem mais importante do livro, do homem que amava os cachorros. Trotsky amava os cachorros. Trotsky, quando saiu expulso da Rússia, em 1927, ele deixou para trás 2 cachorros, né, e levou uma cadela, e os guardas da GPU queriam que ele deixasse e abandonasse essa cadela, e ele compra uma briga e a leva. O Homem que Amava os Cachorros é também o assassino de Trotsky. E veja que essa é uma história em que já sabemos quem matou, já sabemos quem morreu. Já sabemos como foi assassinado. Não é considerado um spoiler, porque é como na Bíblia, a gente já sabe que Jesus morre no final. Sabe? Essa é uma história de Ramon Mercader, ou Jacques Monarque, o assassino de Trotsky. Ele caminhava nas praias de Cuba com os cães, né, da raça Borzoi, que é uma raça elegante, uma raça de cães russos. E ele, então, conhece um personagem, Ivan. Ivan também é o nome do furacão que ameaçou a ilha de Cuba. Isso é narrado no livro. E é uma espécie de alter ego aí do Padura. Padura viu o mundo a partir da ilha de Cuba. Padura era escritor de livros policiais e Padura, então, faz essa grande narrativa, a narrativa do assassinato de Leon Trotsky. Também aparece atrás das cortinas uma figura sombria de nome Stalin. Stalin foi o arquiteto do assassinato de Trotsky. E Stalin queria um assassinato bem glamouroso e bem significativo.
Stalin já havia infiltrado na fortaleza de Coyoacán, no México, uma cozinheira. No entanto, ele não queria uma morte por envenenamento. Era necessário que uma picareta de alpinista furasse o cérebro. Ele queria uma morte em que aquele cérebro fosse ferido mortalmente. Eu estou falando, então, de um assassinato, talvez o assassinato mais importante do século XX, porque ele teve desdobramentos em toda a história. O planejamento do assassinato de Trotsky ele acontece com uma pessoa reunida com Stalin e Lavrenti Beria, né, era um exímio farmacêutico que fez muito pelos venenos que envenenaram muitos, entre eles dizem, né, Bertolt Brecht, muitos morreram envenenados por Beria. Né? Mas havia um outro personagem também nessa reunião, Sudoplatov. O nome russo, eles são estranhos para nós, né? O mesmo nome de Trotsky. Trotsky, na verdade, era o nome do carcereiro siberiano, o carcereiro de Trotsky. E Trotsky adotou o nome Trotsky, ele se chamava Lev Davidovich Bronstein. Ele adota o nome de Trotsky ao fugir dessa prisão. E aí eu quero contar essa história. Tá? Trotsky ele foi biografado por um polonês, né, numa trilogia, né, o profeta armado, o profeta desarmado, o profeta banido. Veja que o título é muito sugestivo porque chama Trotsky de profeta. E, de fato, Trotsky, armado com o materialismo histórico dialético, né, ele pôde antecipar cenários, ele pôde se mirar numa perspectiva que desse solução à Rússia, né, de montar um exército vermelho do nada, enfrentar 14 exércitos, entre eles os soldados dos Estados Unidos, e derrotá-los. Então, a Revolução Russa conta com esse personagem, Leon Trotsky, além de Lenin, que era, sem dúvida alguma, aquele grande arquiteto da Revolução. Eu quero falar que Trotsky, no exílio, ele foi assediado pelos Estados Unidos, que queria que ele falasse mal da União Soviética. Os Estados Unidos, então, pediu a Trotsky uma caracterização e Trotsky nunca traiu a União Soviética. Trotsky dizia que aquela era uma sociedade em transição, porque não poderia haver socialismo no seu país. A tese é de Marx. Marx dizia que a burguesia emprestara a sua face ao mundo. E como ela emprestou a sua face ao mundo, não era possível ter uma ilha de Cuba, por exemplo, comunista. Não. Cuba não tem petróleo, Cuba não tem nióbio, Cuba não tem alumínio, Cuba... Ou seja, não é possível uma ilha, não é possível uma União Soviética socialista. Então, o que nós tivemos lá foi uma sociedade em transição. E essa sociedade em transição foi dirigida por um carniceiro chamado Joseph Stalin. Assim, é preciso entender que Trotsky era um internacionalista, ou seja, ele não admitia, como nos clássicos de Marx e Engels, que houvesse socialismo em um só país. Ao contrário, Stalin queria sacrificar
toda a revolução do mundo em prol do socialismo, entre aspas, em um só país, a União Soviética. Bem, posto isso, é preciso dizer que Padura classifica como fanáticos. Fanáticos eram Trotsky, fanáticos eram todos os utopistas e revolucionários. Era inclusive Ramon Mercader. E ele diz, então, que esses fanáticos ferraram, fuderam o mundo. Ele diz que, ao final do livro, ele se lamenta pelo personagem Ivan e diz que Trotsky não considerava as tragédias pessoais, que ele era pura história, que ele ferrou o mundo assim como Stalin ferrou o mundo. Ou seja, Padura foi um homem sofrido também, porque ele viveu numa ilha, uma belíssima ilha de Cuba, mas ele cortou cana até a exaustão, até desmaiar. Ele teve um irmão homossexual que se apaixonou pelo professor de medicina, né? E eles desaparecem numa tentativa de fuga no mar, e o pai o abandonou, e houve uma tragédia enorme, e havia homofobia, tá? No governo Fidel, e todas essas histórias perpassam, né, talvez o alter ego, né, Ivan, que é o personagem que se encontra com Ramon Mercader na praia e passa a ouvir os problemas dos cães, dos borzóis, né, e passa a cuidarem também, e adquirem ali uma certa amizade, né, para que depois eles vão se encontrar diversas vezes, e diversas vezes eles vão, então, trocar ideias, e ele vai descobrir, né? Ele vai descobrir que aquele homem que conversava com uma identidade secreta era Ramon Mercader. Ramon Mercader, ele foi um espanhol, né? E esse espanhol, ele lutou na Guerra Civil de Espanha. A Guerra Civil de Espanha acontece de 1936 a 1939, com vitória do fascismo, com vitória de Franco, que marchou sobre a Espanha. E é interessante que no livro transparece que Stalin teria organizado essa derrota de Espanha. Hitler, Mussolini forneciam armas aos fascistas. E Stalin vendia, né, armas aos anarquistas, revolucionários, e republicanos, liberais. No entanto, o livro diz que Stalin não fornecia arma suficiente para que eles ganhassem e fizessem o socialismo, ou caminhasse até o socialismo, e tirasse a Rússia do isolamento. Então, isso é muito significativo, porque Trotsky escreveu um livro chamado A Terceira Internacional, depois de Lenin. E tem como subtítulo Stalin, o grande organizador de derrotas no mundo. Então, Stalin teria organizado a derrota da Revolução de Espanha. O livro também aparece um episódio a partir da morte de Kirov. Kirov foi a pessoa que teve 270 votos contra Stalin. Ele aparece morto e Stalin diz que foi a oposição trotskista. Trotskismo era um xingamento. Depois Trotsky assimila o xingamento, né, como uma corrente do marxismo.
Mas então houve o processo de Moscou e ali vão passar por aquele tribunal, né, que tinha um promotor chamado Vyshinsky, né, que era um verdadeiro animal, que condenava sem provas, um Moro elevado à 20ª potência. Era um ancestral desse judiciário vagabundo que nós conhecemos. Pois bem, ali morreram Zinoviev, Kamenev, Bukhari. Ali foram condenados, obrigados a confessar crimes inexistentes. Ali, Padura narra através desse livro, que eu vou chamar de espetacular. Por que ele é espetacular? Porque ele é escrito por alguém que não conhecia o trotskismo. O personagem percorre a ilha e encontra um ex-trotskista que foi preso ao tempo da Revolução, em 59, e ele tinha a trilogia do Isaac Deutscher. Ele tinha a trilogia da biografia de Trotsky. É interessante porque ali, essa biografia, na verdade, ela é um tanto contra-biografado em alguns aspectos. Deutscher foi contra a criação da Quarta Internacional, que substituiria a Terceira. E Deutscher era um trotskista muito displicente. O fato é que esse livro ele vai contar, através dessa visão de Cuba, né, os momentos mais decisivos do século conturbado, século XX. Trotsky chega exilado, né, expulso do partido, expulso da União Soviética, ele percorre o mundo atrás de um asilo político. E ele não recebe esse asilo político. Ele passa pela Turquia, Prinquipo, ele tenta a Alemanha, ele tenta conseguir asilo na Inglaterra, na França. Na França ele chega aí até e é expulso, né? E finalmente ele vai para o México. O México de Cárdenas. Cárdenas era uma espécie de nacionalista, Getúlio Vargas, que acolheu Trotsky. Acolheu Trotsky a partir do pedido de Diego Rivera. Diego Rivera era talvez o muralista, pintor mais famoso do século XX. Né? Ele que tinha uma fé com Frida Kahlo. E eles, então, vão receber Trotsky e Sedova, a Natália Sedova, esposa de Trotsky, e serão abrigados, portanto, em Espanha, no México. Bem, o fato é que esses personagens, eles são apresentados com carne e osso, né? Carregado de desejos, ambições, frustrações, medos e sonhos. Trotsky viu morrer quase que a família inteira dele, né? Viu enlouquecer uma filha, viu o filho levado aos gulags, que são os campos de concentração russos. Né? Então, toda essa história perpassa a vida de Trotsky. Trotsky, então, vai fazer com que o século, apesar dele não ter nenhum exército, nenhum jornal, apesar dele ser um profeta banido, ele vai ser
caçado exemplarmente. Então, ele vai fundar a Quarta Internacional com apenas 40 pessoas. Ele tinha amigos intelectuais, né? E Trotsky, então, passa por essa história. É interessante que tem um momento que o Padura ele sugere que Trotsky pensou no suicídio. É isso mesmo. O Padura ele vem. O Trotsky tinha uma filha chamada Ginúchka, de 30 anos. E ela, quando ele recebe a notícia do suicídio dela, ele sabia que era tudo feito por Stalin, né? Ele olha um revólver de madrepérola, com um punho de madrepérola, dado a ele por um amigo chamado Brunkin. Brunkin era um espião duplo. Ele estava vindo do Japão, tinha feito um serviço, ele passou para ver Trotsky. Quando ele retorna à União Soviética, Stalin sabia, Stalin vai então matar Brunkin. Trotsky vai ficar muito chateado com tudo isso. Bem, o fato é que ele narra um momento em que Trotsky então teria pensado em tirar a própria vida. E Trotsky então se pergunta o que pesava mais, né? No destino de toda a classe. Né? E ele então ele não poderia dar esse presente para Stalin. Então Padura narra que Trotsky desiste, né? Porque só ele poderia dar um programa à classe operária. E ele estava escrevendo esse programa, chamado Programa de Transição. Fascinante. Bem, o Stalin, de fato, ele matou mais dirigentes comunistas do que o próprio Hitler. Stalin matou muitos dirigentes comunistas. Se ficarmos só na estatística do PC alemão, havia 78 líderes, Stalin matou 40. Né? Internou muitos deles em campos de trabalho forçado. Né? Dirigentes poloneses foram liquidados. Stalin é uma máquina de perseguição e tortura. No entanto, só Trotsky sabia disso. Né? Stalin, publicamente, era considerado um faraó. Stalin era considerado o guia dos povos. Não existia intelectual que quisesse vender livro que não fosse um comunista, né? E seguidor de Stalin. E aí eu incluo todos, né? Inclusive Sartre. Sartre depois vai abandonar o PC, vai francês, vai, né? Camus ficou um tanto distante, mas os demais se renderam, né? Se renderam a esse fascínio, a essa coisa construída, né? Como guia dos povos. Nós tivemos um caso, um dos maiores, se não o maior escritor brasileiro, Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, ele se filiou ao Partido Comunista, né? Foi preso pela ditadura getulista, escreveu Memórias do Cárcere, né? E o filho dele, Ricardo Ramos, né? Disse: eu vi meu pai chorar uma só vez. Foi quando Stalin morreu. Então, veja, ele era um homem extraordinário, escrevia imensamente bem, fez um livro chamado Viagem, a viagem que ele vai à União Soviética, e ele criou personagens que não tinham nada a ver com o realismo stalinista, né? O realismo que sufocou a literatura.
Veja, os personagens dele não eram aqueles heróis que se sobrepõem, aqueles grevistas, eram homens caídos, largados pelo capitalismo, né, decadente, pela seca. Né? E nós vamos falar, inclusive, dos 80 anos depois, né, em outro vídeo, desse livro Vidas Secas. Vamos tratá-lo. Agora nós queremos ver Ramon Mercader. Ramon Mercader foi então, um guerrilheiro da Guerra Civil Espanhola. E ele foi libertado quando a Frente Popular assumiu o poder em Espanha. Então, ele foi esse militante devotado e ele foi sondado por sua mãe. Sua mãe era um membro do Partido Comunista e ela retirava, então, o filho para ir para a União Soviética. E ela, então, pegava o filho para mandá-lo para a mais importante tarefa, que era o assassinato de Trotsky. A mãe de Ramon Mercader, ela teve um marido, né, que a levava para o bordel, para as drogas. Tem uma passagem lá em que ele obrigava Caridade a fazer sexo com um rapaz e ele penetrava o rapaz. E era devassidão e cenas, então, narradas, né, com Eustácia Maria Caridade. Maria Caridade pede o filho para que esqueça o mundo em que ele vivia. E ele, que amava os cachorros, tinha uma cadela, e quando ele aceita aí, ela pega uma arma e mata a cadela na frente dele. E ele também teria que esquecer uma amante, né, chamada África, que também era do Partido Comunista, né, porque ele teria que partir sem identidade. Ele teria que partir, esquecer a língua dele. Ele renasceria como se fosse um belga. Isso mesmo. E ele, então, vai para a União Soviética e faz os treinamentos, como matar com arma branca, como assassinar assim, sabe? E aí Ramon Mercader recebe um treinamento. E Ramon Mercader, então, viaja à Bélgica e conhece estradas, culinária, o que se come, o que se bebe, como se comporta, quais são os costumes, ele se transforma num personagem que vai assassinar Trotsky. Ele vai à França e a GPU consegue um encontro dele com uma secretária de Trotsky, uma norte-americana chamada Silvia Ageloff. E Silvia, então, era desprovida de encantos, se vestia mal, e ele tinha que fingir paixão e interesse entre aquelas belas que estavam com Silvia, justamente a paixão por Silvia. Bem, ele se envolve com Silvia e, então, aguarda um momento em que ela vá a Coyoacán, no México, encontrar o velho. O velho era Leon Trotsky. Então, pessoal, Ramon Mercader, ele se introduz na fortaleza de Trotsky com desculpas de que ele tinha um artigo para Trotsky corrigir, tudo muito ruim o artigo, tudo tal. E Trotsky, então, já mandando ele
ele reescrever, né, Trotsky sentiu que ele fechava os olhos e levantava a picareta. E Trotsky teve a oportunidade, então, de gritar. Gritar um grito tão desumano, um grito que Ramon Mercader não foi certeiro. Trotsky chegou a lutar com ele, e essa luta deu tempo dos seguranças de Trotsky prender Ramon Mercader. E começaram, então, a bater, a torturar com coronhadas. E aí, essas coronhadas, Trotsky interrompe pedindo para que não o assassinassem. Assassinassem Ramon Mercader. Pessoal, eu volto depois. Estão me chamando aí. Um grande abraço.